Pessoal, tudo bem? Espero que sim. O tema da aula de hoje é sobre estrutura do Poder Judiciário. Nós já falamos que o Poder Judiciário é um dos órgãos do Estado que visa substituir as partes conflitantes e resolver por elas, cumprir a lei, aquele órgão que exige o cumprimento da lei. Quando a lei é descumprida, as regras são descumpridas, vem o Poder Judiciário, então, para substituir as partes e dizer por elas quem tem razão, quem deve cumprir a lei e como essa lei deve ser cumprida. E o Poder Judiciário, como um órgão de poder do Estado, é um órgão que tem atuação em todo o Brasil, todo o Estado brasileiro, da mesma forma. Mas seria impossível que ele tivesse uma organização razoável se não houvesse um fatiamento, se não houvesse uma divisão da sua forma de atuação. Essa divisão da forma de atuação do Poder Judiciário a gente chama de competência. A gente já aprendeu, pessoal, que o Poder Judiciário ele é chamado de jurisdição, né? Então é dizer o direito, e o poder então jurisdicional ele é fatiado em competências. A competência então é uma delimitação desse poder do Estado. Como que então se dá essa divisão? Como que se dá esse fatiamento do Poder Judiciário? Ele se dá em 5 divisões principais. O que a gente chama, primeiro, um bloco que a gente chama de justiça especial. A justiça especial é formada por 3 tipos de justiça: a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. E um outro bloco, chamado justiça comum, que temos 2 tipos de justiça: a justiça federal e a justiça comum. Bom, como que eu defino para qual justiça, para qual tipo de jurisdição eu consigo então direcionar um caso? Quando há um conflito, quando há uma necessidade de se buscar o Poder Judiciário, para onde eu dirijo essa contenda? Para onde eu dirijo essa situação que eu preciso de buscar o apoio do Estado na esfera jurisdicional? Bom, a primeira situação, pessoal, é a gente delimitar essa competência, né? Essa forma de atuação, esse poder de quem pode atuar, é uma delimitação primeiro em razão da matéria. O que é uma competência em razão da matéria? O que é uma delimitação da jurisdição em razão da matéria? Primeiro, é uma situação em que eu vou definir o assunto, eu vou definir o objeto, o que está sendo discutido. Uma vez que eu defino o que está sendo discutido, eu direciono para a competência correta. Como eu disse para vocês, a justiça especial, ela tem então 3 tipos de justiça: justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. Pois bem, a justiça militar, ela vai tratar de assuntos da esfera militar, da esfera no âmbito militar. Quando se tratar de um assunto da esfera militar, o julgamento tem que ser pela justiça militar. Quando se tratar de um assunto relativo à justiça eleitoral, agora, em outubro de 2020, vamos viver as eleições municipais. Nós temos que qualquer situação que seja questionada, que haja conflito e que haja então uma dúvida no cumprimento da lei, há que se buscar a ajuda da justiça. E qual justiça que é? Justiça eleitoral, porque a matéria, o assunto, o fato, ele é no âmbito eleitoral. Quando se tratar de assuntos de matéria no âmbito trabalhista, relações de trabalho entre empregado e empregador, convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho, eu vou buscar a ajuda da justiça do trabalho. É a justiça do trabalho que terá competência, é a justiça do trabalho que terá possibilidade de analisar o fato concreto, substituir as partes conflitantes e resolver por elas. Dizer quem tem a razão, dizer
como a lei deve ser cumprida. E lembrando, pessoal, o Poder Judiciário está aí para duas coisas: trazer harmonia entre a sociedade, a paz social e fazer com que as pessoas vivam bem e voltem a viver bem em sociedade. Bom, então eu já falei para vocês que uma delimitação da competência é em razão da matéria. O que for assunto trabalhista, na Justiça do Trabalho; o que for assunto eleitoral, na Justiça Eleitoral; o que for assunto militar, na Justiça Militar. Bom, o que não for desses três tipos de justiça especial será a justiça comum. E aí nós falamos no início que a justiça comum, ela é subdividida, ela tem dois tipos: a justiça estadual e a justiça federal. Tá bom, André? Como que eu defino então para onde que eu vou direcionar um caso conflituoso, um caso em que eu tenho a necessidade de levar para a esfera do Poder Judiciário? Aí a definição dessa competência, ela se dá em razão da pessoa, ou seja, em razão das partes que estão em conflito, das partes processuais, das pessoas que estão envolvidas naquela situação. Seja um sujeito ativo, ou que a gente chama de autor, seja um sujeito passivo, aquele que a gente costumeiramente chama de réu. Bom, qual que é a definição? Quando houver a participação de um ente da União, um ente federal, seja ele qual for, pode ser qualquer um do governo federal, ou pode ser empresas e autarquias federais. Aí a competência, em razão da pessoa, vai ser da Justiça Federal. O que não for, então, em razão da matéria especial, eleitoral, trabalho e militar, e o que não for o envolvimento da pessoa, da União, é da Justiça Comum. Bom, pessoal, nesse caráter então de exceção, o que não for um é outro, a Justiça Comum fica com esse resto, entre aspas. Mas o resto é muita coisa. O resto é muita coisa. As situações entre os particulares, as situações entre a coletividade, a situação entre o município, a situação entre o Estado, a situação entre pessoa física e pessoa jurídica e pessoa jurídica, todas essas então seriam da competência, ou seja, da atribuição da Justiça Comum Estadual. Bom, pessoal, dito isso, a gente tem então essa definição. Nós temos dois grandes blocos de divisão do Poder Judiciário: Justiça Comum e Justiça Especial, e aí subblocos na Justiça Comum, Justiça Estadual e Justiça Federal. Na Justiça Especial, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Militar. Visto isso, pessoal, nós temos agora que analisar aonde começa o processo. Bom, eu já sei que se uma pessoa ela cometeu uma situação que está em âmbito do trabalho, eu tenho que levar na Justiça do Trabalho. Mas aonde que eu começo esse processo? Esse processo, pessoal, ele começa geralmente aonde está mais próximo da gente. Se o fato ocorreu aqui na cidade de Guaxupé, que é a cidade que eu moro, esse processo deve começar aqui na Justiça do Trabalho de Guaxupé. Nós sabemos que, por exemplo, Guaxupé não tem a Justiça Federal. Se eu tiver alguma situação contra a Caixa Econômica Federal, que é um banco da área federal, um banco federal, um banco do governo federal brasileiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o apoio da Justiça Federal. Se eu tiver qualquer situação que eu vou questionar a Caixa, eu tenho, em razão da pessoa, que buscar a Justiça Federal. Mas Guaxupé não tem Justiça Federal. E aí, pessoal, a gente analisa em razão do que a gente chama de comarcas. Em qual comarca Guaxupé está? Aonde que está mais perto de Guaxupé a Justiça Federal? A comarca de Guaxupé reúne
Justiça Estadual e Justiça do Trabalho, mas ela não reúne Justiça Federal. Então, aonde que a cidade de Guaxupé está situada no âmbito da Justiça Federal? Na comarca de São Sebastião do Paraíso. Então, pessoal, quando eu tenho alguma situação que eu preciso de buscar o apoio da Justiça Federal, eu estando em Guaxupé, eu tenho que buscar onde está mais próximo de mim. E nesse caso que eu estou citando para vocês, se fosse contra a Caixa, se fosse contra o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, eu teria então que buscar a Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso. Isso então mostra que a justiça, o poder judiciário, o Estado tem que estar mais próximo da população. E essa proximidade, a gente então divide o poder judiciário no que a gente chama de instâncias. As instâncias, pessoal, são as divisões hierárquicas do poder judiciário em cada uma das justiças. A justiça mais próxima de Guaxupé no âmbito federal é São Sebastião do Paraíso. Mas, se eu não concordar com a decisão do juiz lá de São Sebastião do Paraíso, é possível eu pedir uma nova decisão, o que a gente chama de recurso, ou o que a gente chama na introdução ao estudo do direito, do princípio do duplo grau de jurisdição. E para onde, pessoal, que eu vou pedir essa nova decisão? Para onde que eu vou pedir para reexaminar? Para onde que eu vou pedir para recorrer da decisão do juiz de primeira instância, o juiz de São Sebastião do Paraíso, juiz federal? Eu vou para Belo Horizonte, eu vou para um tribunal, e esse tribunal, então, ele vai ter a competência, ele vai conseguir, ele vai poder julgar esses casos em grau de recurso. Então, pessoal, as instâncias são divisões hierárquicas, uma acima da outra, dos vários tipos de justiça que existem no Poder Judiciário. O Brasil, ele adota as instâncias originárias, primeira instância, o que está mais próximo da gente. Depois tem a segunda instância. Via de regra, a segunda instância ela fica nas capitais dos estados, são os tribunais regionais, ou aqui na Justiça Estadual, por exemplo, o Tribunal de Justiça. E aí, em terceira instância, os tribunais superiores, né? Todos esses tribunais superiores de terceira instância, eles ficam na capital federal do Brasil, ficam em Brasília. Na Justiça Comum, o Tribunal de Terceira Instância é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O STJ, pessoal, ele tem, além de ser a terceira instância recursal da Justiça Comum, tanto estadual como federal, o STJ tem uma função também de uniformização da lei federal. Quando há discrepância entre uma lei e outra, quando há conflito, quando há situações controvertidas entre leis, o STJ tem essa função de uniformizar, trazer uma visão, um olhar único para aquela determinada situação. A lei não pode vir mais para confundir do que para resolver os conflitos e pacificar com justiça. Então o STJ tem essa função. E por fim, pessoal, nós temos o STF. O STF também está localizado em Brasília, é o Supremo Tribunal Federal, né? Ou que algumas pessoas chamam de Suprema Corte, né? Mas é o Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma única função, e essa função é extremamente importante. Ele é o guardião, ele é o defensor do cumprimento da Constituição Federal. O STF tem a função de fazer com que a Constituição Federal seja cumprida na sua totalidade. E quando houver questionamento com relação à interpretação de artigos dessa Constituição Federal, ou de relacionamento dessa Constituição Federal com leis inferiores, leis infraconstitucionais, o STF está lá então para poder resolver, dirimir
esses conflitos. O STF é formado por 11 ministros, né? Os tribunais superiores de terceira instância, os seus membros, os magistrados que são membros, eles são chamados de ministros. Na segunda instância, nos tribunais regionais e também nos tribunais de justiça, todos os magistrados são chamados de desembargadores. E na justiça de primeira instância, ou seja, na origem, eles são chamados de juízes. Esses magistrados são chamados de juízes. Pessoal, o STF então é formado por 11 ministros. Esses ministros, eles têm que ter de 35 a 65 anos quando eles começam para ingressar, e eles são de escolha do presidente da República. Uma vez que o presidente da República escolhe essas pessoas então passam por um crivo do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados. E uma condição é que essas pessoas tenham alto saber jurídico e reputação ilibada. Pessoal, alto saber jurídico não quer dizer que as pessoas obrigatoriamente têm que ser formadas em direito. É lógico que uma formação técnica em direito vai trazer um conhecimento muito grande. Todos os atuais membros do Supremo Tribunal Federal são bacharéis em direito, são formados em direito. Mas na história do Supremo Tribunal Federal, nós já tivemos ministros que não tinham formação jurídica. Eu me lembro de uma situação do presidente Juscelino Kubitschek, que indicou para membro do Supremo Tribunal Federal um colega dele médico. E esse médico, então, foi um dos ministros do STF, mas que tinha alto saber jurídico e uma reputação ilibada. Então, com essas explicações, a gente fica com a estrutura do Poder Judiciário.